Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. É um prazer estar aqui convosco esta manhã. Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Meus irmãos, em Êxodo, capítulo 20, verso 3, Deus diz a Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Mais recentemente, em Mateus, já há uns 2000 anos, em Mateus 22, 37 e 38, Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus Todo o teu coração, de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, Jesus diz que só devemos adorar a Deus. Porque não existe outro Deus ou outra qualquer divindade que mereça a nossa real adoração ou sacrifício. Por isso hoje nós vamos procurar encontrar a resposta para a pergunta: por que devemos crer primeiro e somente em Deus? Reparem que no texto de Mateus, Jesus ordena apenas o mínimo do que alguém pode fazer para compensar de tudo o que Deus faz por nós. Será assim tão difícil nós fazermos a vontade do Senhor? Adorar a Deus somente, acima de todas as coisas? Infelizmente... para quem não aceita, não é. Agora, para quem não aceita e não quer aceitar, é. Infelizmente, há muitos que dizem que Deus nem existe. Nem existe Deus. Eu conheço alguém. Já tenho tido confrontos destes com eles. E um até meu primo. Deus não existe, que Ele é um Deus sanguinário, que abandonou a sua criação só porque eles comeram um fruto. Só porque eles comeram um fruto. Enfim, inventam um churrilho de mentiras que rebaixam do nosso Deus e que nunca mais acaba esse churrilho de mentiras. Bem, eu acho que o Salmo 139 é uma das melhores peças bíblicas para nos mostrar por que devemos crer somente em Deus. Já todos encontraram? Então, se já todos encontraram, eu vou ler os primeiros 6 versículos da minha tradução. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Porque devemos crer só em Deus, meus irmãos, é logo à partida uma questão que pressupõe o quê? A existência de um Deus, não é? Um Deus no qual todos nós devemos crer. E o Salmo 14:1 é muito claro quanto a isto. Pois só, 14:1, pois só o néscio, ou tolo, como algumas traduções dizem, disse em seu coração que não há Deus. Só quem é tolo é que diz que não há Deus. Mas sabem, irmãos, as estatísticas apontam para mais de 80% das pessoas que creem que existe em Deus, que creem em Deus,
ou em algum tipo de divindade. E afinal, quem é Deus? E como o podemos descrever? Ao longo dos séculos tem sido descrito de várias maneiras. Desde uma força impessoal que reina no universo, ao Deus pessoal e criador. Há quem acredite de uma ponta à outra. Há quem lhe chame Zeus, Júpiter, Alá, Ra, Odin, Grande Foco e tantos outros nomes. Eu já, antes de ser crente, frequentei aí assim uma assembleia que lhe chamavam o Grande Foco. Grande Foco. Também chamam Jeová, mas nós também chamamos Jeová. Jeová é o nome do Senhor. Para nós, que somos crentes em Jesus, Ele é o Eu Sou, o Jeová. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto existe. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Vamos ver como o Salmo 139 descreve o nosso Deus. E ao lermos na Bíblia sobre Ele, veremos como devemos também crer nele. E devemos crer, meus irmãos, somente em Deus, porque, em primeiro lugar, encontramos nestes primeiros versículos que só Deus é omnisciente. Omnisciente. Todos sabem o que quer dizer a palavra omnisciente. Que é detentor de todo o saber, incluindo os pensamentos, sentimentos, a vida, o passado, o presente, o futuro, todo o universo, enfim. Ele é detentor de todo o saber. Portanto, Deus sabe tudo e ainda mais, meus irmãos, do que aquilo que eu acabei de referir. E mesmo de longe, Deus sabe tudo a nosso respeito. Parece que Ele está longe, como diz o salmista, mas Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele vê o nosso interior. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos motivos, as nossas intenções. Até sabe quando nós estamos a querer enganar alguém. Em Mateus 6,8, Jesus disse que o nosso Pai sabe tudo do que precisamos, mesmo antes de lhe pedirmos. Mesmo antes de lhe pedirmos. E em Mateus 12,36 diz que o Pai registra tudo o que nós dizemos. Deus ouve cada uma das nossas orações. Mesmo quando às vezes nós até oramos em conjunto, Deus registra tudo. Davi fala aqui, meus irmãos, da omnisciência de Deus, não como uma mera doutrina, mas como algo que ele experimentou na sua própria vida. Davi sabia o que fora dito a Samuel quando este pensou ser Eliabe o escolhido para substituir a quem? Saúl, no trono de Israel, e que ficou registado lá em 1 Samuel 16,7, que diz: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração do homem. E por esta razão Davi orou no verso 1, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. É verdade, meus irmãos, Deus avalia-nos e sabe quem somos e o que somos. Conhece o nosso caráter integralmente, as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10 que Ele esquadrinha a mente de todos nós e é o único que sabe o que realmente nós temos na mente. Nada lhe está oculto ou se consegue ocultar a Ele. O autor de Hebreus 4,13 escreveu que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, Davi, meus irmãos, não exagerava ao dizer nos versos 2 e 3, conheces o meu assentar e o meu levantar,
De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Deus conhece toda a nossa vida. Ele sabe o que nos acontece a cada momento, a cada instante. Quer estejamos a dormir, em repouso ou em atividade. Deus conhece tudo. Deus sabe o que fazemos, como fazemos, onde fazemos, quando fazemos e por que fazemos. Deus vê e lê os nossos corações. Conhece as nossas motivações, os nossos desejos e as nossas carências. Deus conhece as nossas mágoas. Ele sabe pelo que estamos a passar e sabe do que precisamos. Deus sabe o que está a fazer, meus irmãos. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tu conheces, acrescenta Davi. Deus também sabe não apenas o que falamos, mas também o que pensamos e dizemos. E porque o dizemos, mesmo antes de ser dito. É o que está Davi aqui a querer dizer. Ele conhece o verdadeiro significado das nossas palavras e as razões que nos levaram a proferi-las daquela maneira. Deus sabe realmente tudo a nosso respeito. Até quantos cabelos temos na nossa cabeça. Como afirma lá em Mateus 10:30. Sabem uma coisa, meus irmãos? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos a nós. Contudo, meus irmãos, Ele faz-nos objeto do seu cuidado e proteção. Como disse Davi no verso 5, tu me cercaste em volta. Deus está ao nosso redor. Puseste sobre mim a tua mão. Os irmãos lembram-se de algum episódio relatado na Bíblia em que Deus assim procedeu, em que Ele cercou o seu povo? Lembram-se? Na quinta-feira nós falámos nisso. E eu até sorri quando o pastor falou nisso. Lembram-se do que Deus fez quando tirou o seu povo do Egito? O que é que Ele fez? Deus cercou-os por trás para que o inimigo não os atacasse e os destruísse. Não é? E pela frente, para quê? Para os guiar. Deus cerca o seu povo para o proteger e para o guiar. E é maravilhoso, meus irmãos, porque Deus ainda hoje continua a fazer isso conosco. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E faz isso para quê? Para que não nos desviemos do caminho que nos conduz à vida eterna. Foi o que Ele fez com aquele povo. Deus não queria que ele se desviasse para ele seguir para a terra prometida. E a nossa terra prometida qual é? É estar com o Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que continuar nesta caminhada de aperfeiçoamento, de santificação, para nos encontrarmos um dia com o Senhor quando Ele nos chamar. Em João 10:28 é o próprio Senhor Jesus que diz: eu dou-vos a vida eterna e jamais perecereis. Porquê? Se a vida é eterna, jamais perecereis. E ninguém, digam-me lá o resto, vos pode arrebatar da minha mão. Ninguém vos pode tirar da mão do Senhor. Apesar, meus irmãos, dos nossos defeitos e de tudo o que sabe a nosso respeito, Deus ama-nos. O que muitas vezes até é incompreensível para nós. Não conseguimos descobrir o porquê, mas como o salmista no verso 6, cada um de nós também pode dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado demais para que o possa atingir. Irmãos, digam-me porque devemos crer somente em Deus. Porque devemos crer somente em Deus. Porque Deus é? Porque Deus é
De que é que estamos a falar? Deus é... Porque Deus é omnisciente. É do que estamos a falar. Não é? Deus sabe tudo. Sabe tudo. Tem a capacidade de saber tudo. É detentor de toda a sabedoria. E outra razão, meus irmãos, pela qual devemos crer só em Deus, é que Deus não é só o único que é omnisciente, mas ajudem-me agora, mas também é o único que é omnipresente. Omnipresente. E o que é que significa omnipresente? Significa estar ao mesmo tempo em todo o lugar, não é? E só Deus é quem tem esse poder. Nós não conseguimos estar em todo lugar. Quantas vezes nós até dizemos, eu não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Ou faço isto ou faço aquilo, não é? Ouço muito isso no mundo do trabalho, não é? Mas é verdade isso. Nós não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo. Mas Deus consegue. Ele é omnipresente. Deus não tem esse problema e Ele pode porque é omnipresente. Convicto de que Deus, que sabe tudo a seu respeito, é também o seu companheiro onde quer que estiver. Davi diz agora no verso 7, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Isto não significa que Davi desejava fugir da presença do Senhor, mas que confiava na sua omnipresença. Pois para onde quer que ele fosse, ele sabia que Deus estaria lá. Não podia. Para onde me irei do teu espírito? Para onde é que eu posso fugir da tua presença? Ele está em todo lado. E, meus irmãos, dificilmente poderíamos encontrar uma descrição mais correta da omnipresença de Deus como a que Davi descreve nos versos 8 a 10. Ora veja, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Davi é maravilhoso. Não é? Ou seja, Deus que está nos lugares mais improváveis também está sempre ao nosso lado para nos guiar e suster. E proteger. Sempre nos protege. E é isso que nós estamos a procurar saber. Porque devemos adorar a Deus. Porque Deus é omnipresente. Para além de omnisciente, também é omnipresente. E por isso, meus irmãos, a omnipresença de Deus deve inspirar em nós o quê? Tranquilidade. Nós podemos estar tranquilos, não é? E crer que estamos seguros, não é? E não ter temor nem apreensão, porque nós sabemos que o Senhor está ali connosco, omnipresente. E como é omnisciente, Ele sabe aquilo que nós precisamos também. Deus não fica perto de nós para nos vigiar. Há pessoas que dizem que Ele está sempre pronto a dar-nos uma chicotada, não é? Mas Deus não fica perto de nós para nos vigiar, para na primeira oportunidade nos castigar, nos acusar, condenar e até punir pelos nossos erros. Deus não faz isso. Não é? O propósito divino, meus irmãos, é sempre proteger, auxiliar, consolar, encorajar, orientar e, sobretudo, meus irmãos, uma coisa enorme, um amor enorme que Ele tem por nós, perdoar-nos. Perdoar e fortalecer-nos a cada um de nós em todo momento. É verdade. E sabem que nem a mais densa escuridão, nós podemos estar no sítio mais escuro, símbolo da mais desesperada condição espiritual até.
nos pode excluir da sua amorosa companhia. Vejam os versos 11 e 12. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isto é extraordinário. Como é que a luz e as trevas conseguem ser a mesma coisa? Portanto, meus irmãos, queiramos ou não, nós nunca estaremos sozinhos. Porque Jesus é o Emmanuel. É o Deus connosco. Omnipresente em todos os dias da nossa vida. Quer seja no escuro, quer seja às claras. Façamos o que fizermos, estejamos onde estivermos, temos este companheiro connosco. Todos os dias da nossa vida. Pois ele mesmo diz, lá em Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24, sou eu um Deus de perto e não também de longe. Não é só um Deus de perto, mas também é de longe. Tanto está aqui como está longe, está sempre connosco. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o possa ver? Não conseguimos esconder-nos de Deus. Não encho eu os céus e a terra? O que é encher os céus e a terra? Ele abarca tudo. Ele abarca tudo. Ninguém consegue fugir de Deus. Ninguém pode pensar que está escondido. Há aqueles que se escondem, mas Deus vê tudo. Deus vê tudo. E como é encorajador, meus irmãos, sabemos que Deus está conosco. Onde quer que vamos, nunca estamos sozinhos. Os irmãos podem dizer comigo. Nunca estamos sozinhos. E é bem bonito esse coro. É bem bonito. Estou tão seguro, comigo está. Não vamos continuar. Então, meus irmãos, porque é que nós devemos crer somente em Deus? Digam-me lá, porque é que nós devemos crer somente em Deus? E primeiro em Deus? Primeiro porque Ele é omnisciente. E também Deus é o único que é omnipresente. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos crer em Deus porque somente Deus é também omnisciente, omnipresente. Também é, eu já ouvi aí. Omnipotente. Omnipotente. O que é que significa omnipotente? Expliquem-me lá. Quem é omnipotente é aquele que pode tudo. Não é o super-homem. Esse não existe, é só da ficção. Mas é um super-Deus que nós temos. Não é? Deus é omnipotente. Que tem poderes ilimitados. Tem poderes ilimitados. Não é? E por isso nós lhe chamamos o Todo-Poderoso. E este atributo é exclusivo e único de Deus. Mais ninguém tem este atributo, de ser omnipotente. E a omnipotência divina é também a expressão na oração de Davi, de maneira pessoal. Ele fala de Deus como o seu Todo-Poderoso Criador. Vejam os versos 13 e 15. Criaste o meu interior. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Volta e meia, meus irmãos, nós lemos ou ouvimos notícias de como o grande avanço da ciência médica tem revelado inúmeras maravilhas do corpo humano. É quase do cotidiano, do diário da nossa vida, nós ouvimos falar dos avanços
dos avanços médicos. Há uns tempos li que o nosso corpo reproduz todos os dias 3 bilhões de novas células. É verdade. E eu nem dou fé de nada. Os irmãos sentem. 3 bilhões de novas células. E sabem porquê? Porque o nosso corpo é composto de células que morrem, não é? E se reproduzem constantemente. Como é que Deus teve a ideia para fazer isto assim? Não é? Mas se isso não acontecesse, nós não existíamos, morríamos. Se não houvesse esta reprodução de 3 bilhões de novas células, quando morressem as células, nós morríamos também, porque não havia células para as substituir. Como é que Deus se lembrou de fazer isto assim? Isto não lembra... Há assim uma frase que a gente... Isto não lembra nem não sei a quem, não é? Mas Deus lembra-se destas coisas. E sabem que mais? Uma única célula de ADN, uma única célula de ADN, que agora até se sabe quem é o pai da criança a partir dela, não é? Contém informações suficientes para preencher 1000 livros de 600 páginas cada. Se calhar até serão mais. Naquele tempo da Bíblia não tinha este conhecimento. Não tinha este conhecimento. Isso que foi clonado. Isto, Mas para Deus, meus irmãos, basta apenas um único livro, que até contém o número exato dos dias que nós vamos viver. Comprovadamente, o corpo humano que possuímos é o mais complexo e intrincadamente planeado sistema conhecido no universo, meus irmãos. O que torna absurda e inaceitável a ideia de que tal organismo se pudesse desenvolver vagarosamente, ao longo de eras, por casuais processos de evolução. Nós tínhamos rabo, andávamos de rastos, e fomos crescendo, e fomos nos pondo em pé, e agora nem rabo temos só lá uma coisinha que se chama o cóccix, que era o nosso rabo que foi encolhendo e ficou ali. As palavras do salmista, meus irmãos, podem até ser cientificamente inadequadas para descrever o processo de formação e desenvolvimento do embrião, não é? Mas este salmo também não é um tratado científico, não é? Mas é um poema religioso. E ainda assim, este salmo leva-nos até onde muitos livros de ciência não nos conseguem levar, ao sentimento de reverente admiração pelo poder divino. O que no aspecto espiritual, meus irmãos, é para nós de muito maior benefício que o conhecimento científico. O conhecimento científico é bom. Deus deu alguns para serem cientistas, para descobrirem, para poderem depois ajudar-nos a fazer curas de doenças e tudo. É bom. Mas não é para todos. E nós que não temos esse dom, devemos estar mais preocupados com o nosso desenvolvimento espiritual, conhecimento espiritual. Porque para aquele, meus irmãos, a contemplação das admiráveis obras de Deus, como Davi fala, dá-nos base para confiarmos incondicionalmente no nosso Pai Celestial e assim permanecermos otimistas, mesmo nas situações e condições mais difíceis da nossa vida. Porque para aquele que pela sua palavra fez todas as coisas, nada, meus irmãos, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Mateus 19:26 confirma que para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. E Lucas 18:27 diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E ainda Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, meus irmãos, porque devemos crer somente em Deus?
porque somente Deus é omnisciente, porque somente Deus é omnipresente, porque somente é omnipotente. Mas não devemos crer em Deus, meus irmãos, só por causa destes atributos. Também devemos, em quarto lugar, crer em Deus porque somente Deus tem um plano único para a vida de cada um de nós. Verso 16. Os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Davi está a dizer que Deus conhece antecipadamente tudo o que nos vai acontecer e que tem um plano para a vida de cada um. E como é bom sabermos, meus irmãos, que o futuro que nós desconhecemos, Deus conhece. E que nos pode guiar através dos seus caminhos se nos submetermos à sua liderança. Deus não força ninguém a cumprir a sua vontade. Mas Ele que programou cada detalhe do nosso desenvolvimento no interior do ventre materno, de nós não nos conhecíamos, estabeleceu também um plano para a nossa vida posterior, visando a nossa salvação. É assim como o arquiteto desenha a planta, não é? E traça as especificações para uma construção, Deus também planeia o que cada indivíduo há de ser, mesmo antes que veja a luz do dia. Porém, compete a cada um decidir se seguirá ou não o plano divino. Quanto a mim, meus irmãos, como Davi, eu agora digo que, em quinto lugar, eu só quero ser amigo de Deus e inimigo do pecado. Assim, ciente da preocupação e interesse de Deus pela sua pessoa, Davi expressa o desejo de corresponder à amizade divina em palavras que parecem significar: eu gosto do que tu gostas. Parece que Davi está aqui a dizer, nos versos que vamos ler a seguir: eu gosto do que tu gostas e odeio o que tu odeias. Quero ser teu amigo e inimigo do pecado. Vejam os versos 17 a 22. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Meus irmãos, se pudéssemos contar os pensamentos de Deus, que são mais do que grãos de areia, nunca mais terminávamos. E quando nós vamos para a cama contar carneiros, até adormecemos, não é? Era o que nós começávamos a olhar para aquelas maravilhas. Ficaríamos extasiados com a beleza dos pensamentos de Deus. E com as suas bênçãos, e quando acordássemos, o Senhor ainda estaria lá. Ele está sempre lá, conosco. No deitar, no levantar, em todos os momentos da nossa vida. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz: pois eu sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E reconhecendo a grandeza dos atributos de Deus, Davi também demonstra indignação pelas mazelas do ser humano. Davi, naquela altura, era perseguido por inimigos que não temiam a Deus e que agiam hipocritamente falando falsidades diante do Senhor. Davi abomina o mal. Odeia o que Deus odeia e tem uma justificação para isso. Vejam o verso 20. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Porque os ímpios falam contra Deus perversamente e tomam o seu nome em vão. Por isso ele expressa o desejo de que, pelo uso das capacidades ilimitadas de Deus, os ímpios fossem julgados.
No verso 19 ele diz: se tão somente matasses o ímpio. Davi, ao dizer isto, deseja livrar-se de qualquer maldade, mas também sabe que Deus é imparcial no seu juízo e que todos estão diante dos seus olhos. Assim ele apresenta ao Senhor a sua inocência nessa questão e o seu antagonismo ao modo de agir dos inimigos de Deus, e diz no verso 21: não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. A inimizade entre Davi e os homens que agiam perversamente era tão grande que ele se coloca diante de Deus para ser também por ele aliviado, avaliado, e diz-nos nos versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Após meditar sobre a omnisciência de Deus, experimentar a sua omnipresença e maravilhar-se ante a sua omnipotência, Davi não poderia agir de outra forma senão expressar-lhe o desejo de ser seu amigo e contar com o seu auxílio. Concluindo, meus irmãos, que revelação grandiosa que Deus nos dá por meio deste salmo. Deus conhece perfeitamente tudo o que existe e tudo o que virá a existir sem qualquer dificuldade, incompreensão ou desatenção. Ele está em toda a parte e para ele não existe lugar algum em que a sua atuação seja menor ou menos frequente. Ele tem poder para fazer todas as coisas, não de qualquer maneira, mas de um modo maravilhoso, minucioso, perfeito, inteligente e admirável. E sem que para isso tenha de esforçar ou de contentar com menos do que deveria fazer. Por causa disto, Ele vê tudo o que fazemos e conhece cada intenção no mais profundo do coração de cada um de nós. E por isso Ele tem pleno poder e autoridade para julgar e punir os rebeldes e também para proteger e guiar-nos, a nós, seus filhos. É uma realidade maravilhosa que se deve tornar em terror para quem não crê nele. Mas para os crentes em Jesus, em confiança, alento e adoração. Conhecer deste modo, meus irmãos, deve motivar em louvor, sujeição e obediência a todos os que creem no seu nome. Este conhecimento, meus irmãos, é maravilhoso demais para mim. E que ele seja também maravilhoso demais para cada um de vós. Amém.